Fire! E voltamos para o programa do spin-off BPDP, o Bureau de Pesquisa e Defesa Paranormal do Universo Hellboy, e para muitos, a verdadeira história de BPDP, Praga dos Sapos, que no caso, a gente está entrando agora no volume 2, o segundo ônibus de BPDP, Praga do Sapo, volume 2. Hoje a gente vai falar de uma historinha que acho bem inusitada. Ela se chama Nascido de Novo. Lembra quando eu falei pra vocês, quando a gente estava discutindo a historinha Águas Macabras? Eu falei que lá, entrou um dos arquitetos do BPDP, que era o Guy Davis, esse desenhista, esse artista, hoje Concept Art Professional of Movies of Guilherme Del Toro, Um cara muito foda. Pois bem, muitos vieram me dizer que, poxa, mas como assim ele é arquiteto? E o John Arcudi? Então, minha gente, o John Arcudi, ele demorou um pouquinho para entrar. Para quem já ligou o nome e a pessoa, John Arcudi tem, assim, feitos e mais feitos dentro dessa indústria. Um deles seria os roteiros da grande e premiadíssima HQ O Máscara. Tudo aquilo que você vê naquela HQ é de John Arcudi. Outras HQs também são muito conhecidas aqui por serem premiadas, serem muito boas. Mas acho que o verdadeiro feito, assim, que muitos lembram, é o seu trabalho longo e extenso dentro do universo de Hellboy. E agora, John Arcudi e o próprio Guy Davis viram uma das equipes mais prominentes dentro desse universo. Lembrando que continua o Dave Stewart, como o colorista oficial, ele colore, 95% das histórias. E o letrismo, as letras, sempre de Clem Robbins. Aqui no Brasil, por motivos óbvios, é feito por outra pessoa. Mas essa equipe é muito, mas muito presente no universo de Hellboy. Essa história, ela foi publicada em uma ordem diferente, tá, minha gente? Eu não lembro agora direito se ela saiu antes ou depois, mas os profissionais de edição, acho que aqui era o editor, o Scott Alley, ele decidiu que era melhor colocar essa historinha no começo desse ônibus BPDP, mesmo ela tendo saído em outro momento. Porque aqui realmente, tem o John Arcudi e o Guy Davis trabalhando juntos, e eles não param mais. É assim, incrível, o tempo que esses dois ficam trabalhando juntos nesse universo. E eu acho que é bem-vinda essa colocação, dessa história curtinda, Nascido de Novo, e até aqui eles colocam como se fosse um prólogo da próxima história. A próxima história, e também nomeação do TPB é Os Mortos, Mas achei interessante primeiro a gente falar de Nascido de Novo. A gente acompanha os nossos heróis, os X-Men do Oculto, Johan, Abe, Roger e Liz, cavando um buraco. Eles estão numa missão subterrânea, onde eles encontram uma ossada gigantesca. Parece um ET, parece um dinossauro. É uma coisa muito grandiosa e muito demoníaca. Eles não sabem do que se trata, mas está enterrada ali no meio do território americano. Para saber mais, o Johan libera seu ectoplasma para tentar entrar em contato com a ossada e ver do que se trata. No caso, esse demônio, ele fica puto porque ele tá vivo de novo. E ele grita um nomezinho, que é Shanshin. Shanshin, cadê você? Estou vivo de novo. Eu dormi por 1000 anos. E agora, Shanshin, eu tô aqui, eu vou botar pra fuder. E, gente, ele pega, meio que controla o Johan. O Johan perde o controle. Geralmente, o Johan é mestre dessas aparições que ele forma com seu próprio ectoplasma. O problema é que esse demônio vai tomando conta, na verdade ele vai reanimando os seus ossos e vai até ganhando uma corzinha. Chega ao ponto que ele tá quase carnudo de volta. Ou seja, minha gente, talvez a habilidade de Johan tenha os seus limites quando se trata de entidades bem mais poderosas. Os nossos heróis entram em batalha. Eu acho que eu não... Será que eu spoilo o que é Shanshin? Tá, vamos lá. Spoilerzinho. Pra quem não quer saber, pula aí 1 minutinho e meio. Pra quem já leu pra frente, o Shanshin ele realmente aparece
nas próximas histórias é aquele monge que aparece com a mãozinha de sangue printada na sua testa. Não vou dar mais detalhes, né, pra que a gente também não perpasse por essas histórias, mas saiba que é aquele monge, né, tão importante para o BPDP, tanto também um pouquinho lá nas histórias do Abe Sapiens sombrio e terrível. O que faz todo sentido, né, desse demônio, meio que a gente pode até inferir que ele tem ligação com os Odrohan. Mas antes da gente descobrir mais, Alice começa a falar, né, entoar os seus cânticos de fogo e ela libera a baforada mortal que põe os ossos carbonizados no chão, voltando o Johan para seu traje. Ele tá tudo bem, ele até fala, nossa, é a primeira vez que eu sinto calor em muitos anos. E um detalhe muito interessante é quando o Roger tira, né, ele acha ali um artefato, parece uma pedra bem esculpida e tal, mas ela estava em volta de outros ideogramas, outros símbolos que pareciam importantes, mas aparentemente só o Roger notou e ele guardou no bolso e todo mundo vai embora. E termina assim este prólogo. Beleza, pessoal, de fato, né, é legal colocar isso aqui como prólogo, né, dá a impressão realmente que todo o trabalho daí de John McCurdy e Guy Davis já estão compilados no mesmo lugar. O problema é que ele não conversa muito com o que aconteceu anteriormente. Se vocês não lembram, né, o Abe acabou de morrer. O Abe acabou de descobrir que ele era humano antes. O Abe não tá totalmente legalzinho pra sair em missão. Tanto que quando a gente ir pro próximo programa, né, de Os Mortos, a gente vai ver ele numa jornada, né, de descobrimento, assim, de quem que ele era como humano, né. Ele não tá bem pra estar em uma missão assim. Então sim, foi legal ter colocado essa paradinha aqui, mas eu acho que poderia ter sido feita em outro momentinho. Talvez eu acho que ficaria melhor como epílogo. Mas veja o dilema, eu também não sei se seria bom como epílogo. Que assim que termina Os Mortos, o Abe também não quer mais ir pra missão nenhuma. Veja o dilema. Então sim, achei que até ficou elegante aqui como epílogo, mesmo não conversando direito. Talvez esse seja o problema maestral dos ônibus, né? Que não tem um encaixe perfeito, dependendo do tipo de seleção que o editor faz. Mas interessante. A gente já teve esse tipo de problema lá no Omnibus 2 do Hellboy, né? Onde eles tiraram Abe Sapiens versus a ciência. Aí a história ficou um pouquinho capenga, mas foi um quesito que eles escolheram, né? De só deixar histórias com o Hellboy naquele tipo de ônibus. Escolhas têm que ser feitas, gente. Então não vamos julgar precipitadamente. Bom, eu não ia começar Os Mortos hoje, mas como eu já tive que fazer esse preâmbulo todo, né? Pra falar da localização do prelúdio, então vamos continuar pelo menos as primeiras partes aqui, minha gente. A gente vê que a praga dos sapos realmente está se infestando pelos Estados Unidos e Canadá. A gente vê que eles estão se organizando, a gente vê que eles estão fazendo cultos, meio que... Cara, lembra quando a gente vê uma parada assim, um ritual satânico, a gente vê, meu, isso é muito bizarro. Só que, cara, eles já são monstros, eles já são sapos demoníacos. Aí a gente vê os altares que eles montam, é umas tripas enroladas em vela, meu, é muito doido. Então a gente vai dividir essa história de Os Mortos entre o núcleo do BPDP, que realmente, né, tá investigando a deflagração dos sapos, enquanto ele se vê em um dilema. Eles agora têm que deflagrar uma batalha, uma guerra contra os sapos. Para isso, o diretor do BPDP, o Tom Manning, decide que todo mundo vai se mudar. Todo mundo vai sair da base de operações do BPDP e vai ir para outro lugar. E quem deu essa ordem é o novo capitão, o Capitão Daimyo. A gente até vê, né, que a origem dele é que ele morreu. Ele teve uma missão lá na Colômbia, acho que era Colômbia ou Bolívia, um dos dois, mas ele perdeu metade da cara, assim, né? Então ele não tem a bochecha, o dente dele fica aparecendo o tempo todo. A gente vê que ele já estava no necrotério, mas ele sobreviveu, ele voltou à vida. Então acho que daí vem, né, o nome desse capítulo, Os Mortos, porque todo mundo é morto. O Abe morreu no episódio passado, o Johannes fala, é um fantasma, o Roger, ele nunca foi vivo pra começar, né? Ele é um bando de coisas aglomeradas andando, né? Só que, vamos ser sinceros, ele é o mais fofo de todos. Ele é o melhor personagem dessa parada. Por exemplo, lembra quando ele pegou o Tocinho lá antes? Eles estavam dentro do avião, ele achou tipo uma insígnia, sabe aquelas insígnias da aeronáutica que tem umas asinhas? Ele falou, olha ali, isso que eu achei, é tão legal. Porra, ele é muito fofo, ele é muito legal. Falando em viagem, né? Essa viagem é porque eles estão indo para o Colorado, onde a gente vê a nova
estação de batalha. E, cara, é realmente uma torre no meio das montanhas do Colorado. É imponente, parece tipo aquelas entradas que vai pousar helicóptero, vai pousar avião cheio de antena, tem canhão pra todo lado. É realmente uma estação de batalha, né? E isso acho que vai resumir toda a toada desse núcleo do BPDP, né? Eles se preparando pra batalha enquanto tem esse novo capitão que a gente não gosta muito dele, porque ele é muito torrão. Até com o Roger, que é um fofo, ele fala assim: Roger, veste umas calças, mano. Poxa, pra que ficar pelado aí? Ele é muito chucro. Então a gente não gosta muito do Capitão Daimyo agora, porque ele tem esse intuito militar que a gente não tinha no BPDP, lembra? A gente era uma estação de investigação do paranormal, né? Eles não eram soldados e agora o capitão está tentando trazer esse caráter militar. E enquanto isso, o outro núcleo é o Abe Sapiens com a Kate, viajando até Rhode Island para tentar descobrir essas origens do Abe, né? Com base nas visões que ele teve, ele está procurando o tal do Everett Cow. London Everett Cow, esse explorador, este navegante que vivia por ali, e o Abe tem muita certeza que talvez ele era essa pessoa da época vitoriana dos Estados Unidos, ou seja, uma pessoa do século XVIII dos Estados Unidos. E já nas primeiras paragens a gente vai saber que Everett Cow era sim esse navegador e era casado e morou ali. Olha a carga que o Abe está recebendo, né? Ele era uma pessoa realmente, trabalhava, era casado, só que nunca voltou para sua esposa porque ele virou um homem peixe. Muita coisa está se desenrolando, né, minha gente? E minha gente, essa parte do Abe, presta atenção, isso é no primeiro single issue, no primeiro capítulo, que eu vou falar uma coisa interessantíssima. Uma coisa que a gente repara no mundo de Hellboy, na escrita do Mignola, é que o Mignola não segue convenções padrões, sei lá, de executivos de Hollywood, de algoritmos da literatura que mostram que as pessoas vão gostar. Por exemplo, no episódio passado de BPDP, teve a Praga dos Sapos, onde a gente teve discussão com a origem do Abe Sapiens. Então, com certeza, esse próximo seriado vai terminar de uma forma apoteótica, relembrando os tempos imemoriais de Abes. Cara, geralmente é assim que Hollywood funciona, né? Prepara esse hype e vai aumentando ele até se esgotar. Ele vai com esse hype até você não aguentar mais, né? Tem gente que chama do gozo interrompido. Ou, sei lá, a galera não sabe gozar, né? Porque você sempre fica, ai, e lá vem, nunca termina. Nesse primeiro capítulo de Os Mortos, o Mike Mignola já fala assim, ó, tá vendo aqui, ó, esse teu antepassado aqui, o Cavendish, ele era um barqueiro, um explorador, e ele navegava com Elihu Cavendish. Gente, esse nome tem que ser assim, bate pronto, você tem que lembrar de Sementes da Destruição. Elihu Cavendish era o antepassado da família Cavendish que explorava o Ártico, procurando cidades imemoriais em tempos remotos. Que no caso a gente agora sabe que o nome era Hyperbórea. E o Abe, no caso a pessoa que o Abe era, trabalhava com esse cara. Ele era um explorador dos mares que também procurava algumas coisas imemoriais em terras distantes. Gente! O que aconteceu é que esse cara realmente virou Abe. O Cavendish continuou a sua linhagem familiar de procurar coisas até ele conseguir despertar o Rasputin lá naquela cidade no Ártico. Tudo meio que conecta em uma via de várias conexões até todo mundo se conhecer. E, gente, voltando àquilo que eu tava falando, né? Isso é entregue no primeiro capítulo. Não é ficar assim explorando, quem que é ele, quem que é ele. Não, é dito aqui agora, assim, ó. Porque o desenvolvimento disso a gente vai ver no próximo capítulo, né? Mas o Mignola já te taca assim no primeiro capítulo que ele tem a oportunidade. O Abe era parceiro do Elihu Cavendish, um dos caras responsáveis por toda essa treta que a gente tá vivendo hoje em dia. E ninguém explica isso pra você, tá? Acho que a bibliotecária fala assim e a galera fica olhando assim. Oh não! Muito foda mesmo. Mas a gente termina esse conto em outra hora, né? Só queria dar assim uma introdução do que vai ser esses Os Mortos, porque tem muita coisa pra gente falar, cara. Muita coisa mesmo. É muita coisa enrolando tudo ao mesmo tempo e misturado. A gente se vê numa próxima, minha gente. E falou!